Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Possivelmente você já ouviu alguém dizer essa frase. Cada um tem a vida que merece. Nesse vídeo, eu vou explicar por que isso é mentira, eu vou explicar por que algumas pessoas dizem isso e eu vou explicar qual seria o termo mais adequado. Por que eu vou fazer isso? Porque há algumas semanas um amigo meu me mandou esse áudio aqui, ó. Escuta comigo. Grande Rondinelli, bom dia, cara. Terceira vez que eu tô tentando passar um áudio pra ti. Cara, tava ouvindo esses dias, acompanhando também você, também. E o cara também fala muito de. No geral, os coaches, né? E falando desse cara, ele fala muito da questão das atitudes das pessoas, que você tem que fazer isso, aquilo, outro, que você pode, que você isso, que você tem que estar conformado, tem que quebrar os paradigmas, enfim. As programações e tal, mas assim, às vezes parece que quem está nessa área ignora um pouco as fases das dores, das fases das incapacidades que as pessoas passam. Por exemplo, dois personagens bíblicos, José e Jó. José sofreu em torno de 14 a 17 anos no Egito, e Jó estimam aí que foi durou entre 7 e 14 anos o sofrimento de Jó, né? 7, 15 anos aí. Então, assim, o que ele falaria para esses caras? Não, cara, sua atitude te trouxe até aqui. Você tem a vida que você merece, entendeu? E aí, como é que cara? Como é que é essa questão? Parece que esses caras são cristãos e ignoram totalmente a fase da vida das pessoas que, por mais que elas tentem, elas estão determinadas a passar por aquele período. E Jó, e Jó foi um grande personagem, José nem se fala, mas passou por a situação. E aí, o que esses coaches encontrassem com esses camaradas naquela época diriam o quê? Entendeu? Me dá uma luz sobre esse ponto, cara, como é que deve ser enxergado essa situação, porque parece que às vezes, meu irmão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você é responsável pela vida que merece, mas e aí, cara? Muito bom, muito bom. Obrigado aí você que mandou a pergunta, eu gostei demais, eu achei sensacional. Então, vamos lá, vamos às respostas, ou vamos à resposta, sei lá. Primeiro, por que algumas pessoas dizem isso? Existe uma coisa que é muito velada, pelo menos dentro do processo de coaching, aliás, no processo de mudança de vida de maneira geral. Para que as pessoas, infelizmente, queiram mudar, elas têm que perceber o quanto a vida delas é desgraçada. E isso faz parte, como eu disse, é uma parte velada dentro do processo de coach, dentro do processo de transformação de vida, seja numa missa, seja num culto, ou seja lá onde isso possa acontecer. Normalmente as pessoas vão falar primeiro da dor. Então, as pessoas, infelizmente, algumas pessoas, elas só mudam depois que elas descobrem o quão desgraçada a vida delas é. A pessoa só tira uma pedra do sapato quando incomoda. A pessoa só retira o apêndice quando dói. A pessoa só extrai um dente ou cuida de um dente quando dói. Então, a dor é um motivador de mudança. Não era para ser assim, mas grande parte das pessoas são assim. Pode prestar atenção, se for para uma palestra de desenvolvimento pessoal, muito provavelmente, o palestrante vai começar falando das dores, do quão desgraçada a sua vida é. E não há nada de errado nisso. Quando eu afirmo, no caso eu não afirmo isso, mas quando um coach, um determinado coach, uma determinada pessoa afirma que cada um tem a vida que merece, ele não pode dividir a sala em partes. Ah, você não, você merece essa vida. Não, já você não merece. Não existe isso. Então ele tem que ir aonde vai doer. Então, se você vive uma vida financeira desgraçada, você merece isso. Em outras palavras, a culpa é sua. Alguns chegam ao ponto de dizer, se você foi traído, foi traída, você merece isso, sem considerar todas as nuances que podem estar presentes em torno de uma atitude. Então ele vai chegar e vai dizer, cada um tem a vida que merece. E aquela afirmação vai atingir só aquela pessoa que entende que realmente tem uma vida ruim, uma vida desgraçada, uma vida que precisa ser melhorada, porque mereceu, porque tem culpa, porque se colocou dentro dessa situação.
É por isso que as pessoas, algumas pessoas, alguns desenvolvedores pessoais, alguns coaches dizem: cada um tem a vida que merece. Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: isso é verdade, Rondinelli, ou é mentira? Cada um tem a vida que merece. Isso é uma mentira, isso é uma tremenda mentira. O próprio exemplo do rapaz que mandou o áudio, ele deixa claro que culpa José tem de ter nascido naquela família. Ele mereceu ser vendido pelos irmãos? Você pode dizer, se ele não tivesse contado sonho, se a vida... Tem coisas que as pessoas não têm controle de fato. O próprio Jó, que é um personagem bíblico que ele também citou, que do nada o cara sofreu. E ele mereceu. Jó não tem, a Bíblia não relata nenhuma espécie de merecimento, nenhuma espécie de culpa. Os próprios amigos dele vão querer colocar nele culpa, mas simplesmente ele não tem. José e Jó são personagens muito distantes. Ok, vamos pensar em casos pontuais. Vou te falar de casos verdadeiros. Eu tenho uma cliente que ela estava passando perto do Castelão, o estádio aqui da minha cidade, e ela sofreu um tiro, bala perdida na coluna cervical, quase que ela fica paralítica. Ela mereceu sofrer esse tiro? Vou te dar outro exemplo. Eu tenho um cliente que depois de 26 anos de casado, ele descobriu que tinha uma doença degenerativa. Ele não tinha controle, ele não tinha como cuidar daquilo. E aí depois de descobrir aquela doença, a esposa cuidou dele alguns dias e aí ela o abandonou. Me diz uma coisa, ele merece passar por isso? Tem coisas que as pessoas de fato não merecem, coisas com relação à natureza, coisas com relação a incidentes, coisas com relação a acidentes, coisas com relação a doenças, por exemplo. É muito irresponsável da minha parte colocar todo mundo na mesma sacola e dizer assim, a sua vida é ruim porque você merece. Por favor, entenda. Sim, algumas pessoas têm uma vida ruim porque se colocou nessa situação e de fato merece. Mas o que acontece? Quem merece viver essa vida ruim vai entender essa informação. E quem não merece vai se questionar. Qual é a grande sacada desse projeto? Qual é a grande sacada desse processo? Qual é a grande sacada dessa frase? Não é uma questão de você merecer ou de você não merecer. É uma questão de você assumir a responsabilidade pelo que aconteceu com você. Beleza? Ok, Jó sofreu, ele assumiu a responsabilidade, ele ficou ali reclamando, ele ficou sofrendo, sim, ele sofreu pra caramba, quis morrer, a mulher dele amaldiçoou, ok. Ele não ficou colocando a culpa em ninguém, entenda isso. A menina que levou o tiro, felizmente ficou tudo bem. Ela não ficou colocando a culpa em ninguém. Apesar de existirem culpados, ela não colocou a culpa em ninguém. No caso do cliente que a mulher abandonou porque ele tinha uma doença degenerativa, ele não mereceu isso, mas se ele se responsabilizar, bom, eu assumo a responsabilidade por essa situação, por esse sofrimento, o que ele está dizendo? Eu tenho o controle sobre a minha vida. E se eu tenho o controle sobre a minha vida, eu consigo determinar para onde ela vai. Se eu ficar colocando culpa no governo, se eu ficar colocando culpa no Estado, se eu colocar a culpa na esposa, no marido, no filho, no vizinho, no chefe, eu perco completamente o controle da vida e seja lá a situação que eu entrar, eu não vou conseguir sair porque a responsabilidade é do outro. Então, quando esses profissionais abrem esse leque dizendo que a sua vida é ruim, porque você merece, de verdade, eles não estão ignorando as causas naturais ou as causas que não são merecedores, que não te fizeram merecedor disso. É só uma forma de bater mesmo. E quem apanha sabe que precisa mudar. Aí tem os questionadores. O que não pode acontecer é que os questionadores não devem usar isso de desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Então, se um dia alguém disser que a sua vida é ruim porque você merece e você acreditar que você não mereceu, e olha que, infelizmente, em grande parte das vezes, mereceu mesmo, mas se você acreditar que não mereceu, assuma a responsabilidade. Essa é a frase mais adequada. Se eu assumo a responsabilidade pelo problema que eu estou enfrentando, eu consigo sair. Agora, se eu dou essa responsabilidade para outro, seja lá em que caso for, vai ser mais difícil eu sair desse estado de letargia, desse estado de desgraça mesmo, desse estado ruim, desse estado de dor, para mudar alguma coisa. Então, infelizmente, algumas pessoas ignoram isso
na minha opinião, usaria uma linguagem melhor, uma linguagem mais adequada, mas faz parte do jogo da mudança de vida. Infelizmente, eu já devo ter dito isso, mas eu vou repetir, algumas pessoas elas só vão mudar quando descobrirem que se meteram nessa situação, e é por isso que as pessoas dizem que ela merece. A frase mais adequada é: seja lá qual for a sua situação, responsabilize-se por ela. Você é o responsável por sair. Você pode até não ter sido responsável por entrar, mas você é responsável por sair. Obrigado a você pelo questionamento. Se você quiser fazer qualquer outro questionamento aí para mim, faz, que eu vou gostar de responder, tá bom? É isso, faz isso. Valeu, tchau, tchau.